E, gente, esse é o Julgando Itens número 3. Então, você que já fez o número 1 e já fez o número 2, já sabe como é que funciona. Nós temos aqui um texto que eu tirei de uma prova da Banca CESP de 2020 e não vou usar as questões elaboradas pelo CESP. Só vou criar questões em cima desse texto. Inclusive, você que vai fazer uma prova da Banca CESP pode digitar o início do texto lá no Google, que você vai achar a prova. Se não me engano, foi do TJ do Ceará, 2020. Não tenho certeza. Mas vocês olhem e vocês podem fazer as questões que a banca fez. O meu objetivo é criar uma revisão nos moldes da Banca CESP, para que você que já queimou todos os cartuchos, para você que já pegou todas as provas disponíveis e está esperando que o seu concurso faça, porque no momento da gravação desse vídeo, nós estamos aí no momento da pandemia e os concursos estão suspensos. E tem muita gente que está estudando e tem que estudar. Porque os grandes concursos mais concorridos, não é caso para você divulgar um edital hoje e 2 meses depois achar que você está já no ponto. Então, peço a vocês o que eu peço todo início de curso, que vocês baixem o PDF que acompanha este vídeo e, se possível, faça as questões antes. Se você fizer as questões antes, na hora que você assistir a aula, você só vai assistir. Se você não tiver tempo ou não quiser, você vai seguir o meu procedimento. Nós vamos ver a questão, eu vou dar um tempinho, eu peço que você pause o seu vídeo, resolva e preste atenção no que eu vou dizer. Também quero que você anote. A anotação fica a seu critério, onde for que você esteja acostumado a anotar. Eu tenho sugerido fichas, porque aí você faz uma ficha de pontuação, aí você faz uma ficha de crase, aí você faz uma ficha de concordância, aí volta uma questão de pontuação, você volta naquela primeira ficha, para tudo ficar organizado. Então, a partir de agora, nós teremos blocos de 20 minutos, né? E ao final de cada bloco, 20 minutos, dá para você assistir no seu almoço, dá para você assistir no final do seu dia, você não fica cansado, você de repente aguenta ver 2. Esse negócio de vídeo de 1 hora e meia é algo que já está cientificamente comprovado que não é viável para você fazer. Então, a partir de agora, na sua tela, 20 minutos. Então, aí está o nosso texto tirado da prova da Banca CESP. Olha lá. Em qualquer tempo ou lugar, a vida social é sempre marcada por rituais. Essa afirmação pode ser inesperada para muitos, porque tendemos a negar tanto a existência quanto a importância dos rituais em nossa vida cotidiana. Bom, então aí eu li o início do texto, né? Nós não vamos fazer no início as questões de interpretação. Ao final, nós vamos fazer. E, assim como na Banca CESP, esse nosso procedimento consiste em pegar os fragmentos desse texto e fazer a revisão dos aspectos coesivos a respeito dele. Então, dando uma olhadinha na questão de número 1. Olha aí. Na linha 1, o trecho "A vida social é sempre marcada por rituais", acabamos de ler isso agora, ele poderia ser corretamente reescrito sem alterar o sentido ou a correção gramatical da seguinte maneira: sempre marca-se por rituais a vida social. Então vem cá. Você que já está acompanhando os nossos cursos e você que já está se preparando para fazer prova do CESP, sabe que quase todas as questões são como essa. Eles pegam uma frase do texto, propõem uma alteração e que você julgue se essa alteração preserva 2 coisas, sentido e correção. Às vezes eles falam só de sentido, às vezes eles falam só de correção, mas na maioria das vezes você tem que ter um conjugado. Eu aconselho sempre o seguinte: preste atenção e concentre-se primeiro para achar um problema gramatical. Se você já percebeu o problema gramatical, já está errado de qualquer maneira. Se você não percebeu, aí você ou às vezes não enxergou, ou às vezes não tem, aí você preocupa com o sentido. Então, para você desenvolver o seu pensamento na tela, tente e volte comigo em seguida.
Bom, vem aqui. O texto original diz assim: a vida social, é o sujeito, é marcada por rituais. Quando eu tenho aí um verbo ser, é, e o particípio de um outro verbo, marcar é o infinitivo, marcando é o gerúndio e marcado ou marcado é o particípio. Então, toda frase que tem verbo ser mais particípio está naquilo que a gramática chama de voz passiva. A pergunta do CESP, a pergunta da prova, não tem a ver com vozes verbais, estou só te dizendo. A vida social é marcada. Eu não estou dizendo que esse sujeito, a vida social, pratica a ação de marcar. É alguém que marca essa vida. Então, isso é voz passiva. Ok? Eles reescreveram, veja aí, eles não, eu, né? Que eu criei essa questão. Sempre marca-se por rituais a vida social. Bom, o marca-se tem o verbo marcar com a partícula se. Você que já estudou vozes verbais, sabe que tem dois tipos de voz passiva. Tem a voz passiva analítica, essa que tem o verbo ser mais o particípio, e tem a voz passiva sintética ou pronominal, que tem o verbo com a partícula se. Por exemplo, resolveu-se a questão. A questão foi resolvida. Escreve-se um conto por dia. Um conto é escrito por dia. Então, quer dizer, quando eu tenho que a vida social é marcada, e quando eu falo marca-se, eu posso estar transformando a voz passiva analítica na voz passiva sintética. Sabe por que eu estou citando esses nomes? Para você ver que as coisas são avaliadas sem que se dê nome aos bois. Dificilmente você vai encontrar numa questão da banca CESP, a classificação, o trecho tal está na voz ativa, o trecho tal está na voz passiva. Houve a correta conversão da voz ativa para a voz passiva. Isso você via, por exemplo, nas provas da Fundação Carlos Chagas. Nas provas do CESP, não. Nas provas do CESP, você tem a afirmação de uma coisa se transformar em outra, cumprindo o processo, envolvendo vozes verbais, sem, contudo, citar o nome. Aí você fica com aquela impressão de que estudou muita coisa e que não caiu nada. Está cobrando aí voz passiva. Outra coisa que eu fiz, vê lá. No original, a vida social estava no início. Na transformação, a vida social está no fim. Quer dizer, a vida social é o sujeito da frase. Na ordem direta, a gente sabe que, na maioria das vezes, uma frase começa com o sujeito. O dia amanheceu nublado. O sujeito é o dia. As pessoas se reuniram no pátio da escola. O sujeito é as pessoas. Então, quando você joga um sujeito para o fim, não quer dizer que esteja errado. Por exemplo, o ministro chegou ao tribunal. Chegou ao tribunal o ministro. Então, o fato de eu ter jogado o sujeito para o fim não quer dizer que esteja errado. Outra coisa, no original, vejam só, tinha o advérbio, o adjunto adverbial de tempo, sempre. A vida social é sempre marcada. O que é que eu fiz? Joguei para o início. Sempre marca-se por rituais a vida social. De repente eu poderia pensar, a vida social sempre marca-se por rituais. Ah, eu gostei, pessoal. Sou legal. A vida social sempre marca-se por rituais. Mas sempre marca-se por rituais a vida social. Pode jogar esse sujeito para o fim? Já te falei, pode. Mas você sabe que existe uma propriedade matemática que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Mas na língua portuguesa, altera. Então, a partir de agora, você que está vendo esse curso pela primeira vez, se você não viu a parte 1 e a parte 2, funciona assim. Olha aí na tela. Você está vendo a questão. Você já jogou. Se a questão ficar, se a tela ficar vermelha, é porque você deveria ter marcado errado. Se a tela ficar verde, é porque você deveria ter marcado certo. Então vejam só, será que eu posso dizer que é correto
e que tem o mesmo sentido, colocar sempre marca-se por rituais a vida social? Acertou a questão quem julgou que está errado. E aí você vira e fala assim, tá vendo? Sabia que isso não estava legal. Não é pelo fato de marcada se transformar em marca-se. Isso está certo. Não é pelo fato de a vida social ter saído do início e ido para o fim. Isso está certo. O negócio começa por causa do sempre. Quando eu tenho o sempre, vai lá na tela, circula esse sempre aí para mim e coloca assim, adjunto adverbial de tempo. O adjunto adverbial é uma das funções sintáticas, exercida por essa palavra sempre, que na classe gramatical é um advérbio. E aí, o problema de estar errado não é o sentido é o mesmo. O problema de estar errado é a correção gramatical em função da colocação de pronome. Tem uma regra de colocação pronominal que diz que os advérbios atraem os pronomes oblíquos. Vai lá na tela. Então, a forma deveria ser assim, sempre se marca por rituais a vida social. Ou então, marca-se por rituais a vida social sempre. Se eu não tivesse colocado o advérbio na frente, eu poderia colocar marca-se, porque não pode começar a frase com pronome. Mas a partir do momento que eu tenho o advérbio, tem a questão da colocação pronominal, que diz que os advérbios atraem pronomes. Então, isso deve ter sido julgado como incorreto. Eu acho que muita gente acertou, mirou no que viu e acertou na cagada. Se você diz que está errado por um motivo que não foi esse, o único motivo de erro é a questão da colocação pronominal. Então, ainda que eu já tenha falado disso, ou na parte 1 ou na parte 2, se apareceu novamente, a gente sempre vai, em cada texto, bater na mesma tecla, porque tem certos itens do CESP que são cobrados com muita frequência. E aí, eu quero colocar para vocês sobre a questão da colocação pronominal, que envolve, né, a chamada próclise, mesóclise e ênclise, isso aqui envolvendo os pronomes oblíquos, aqueles que se ligam a verbo, aqueles que não são o sujeito da frase, aqueles pronomes que normalmente complementam os verbos. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles, são pronomes pessoais do caso reto, quando forem sujeitos de oração. Agora, o si, o nos, o lhe, o vos, o lo, o a, que são pronomes que muitas vezes são objetos diretos ou objetos indiretos, e se ligam a verbos, eles são pronomes oblíquos. Então, dentro da colocação pronominal, essa visão dos pronomes oblíquos, que é o caso dessa situação, eles, quando eu falo de ênclise, ou quando eu falo de próclise, que é a colocação do pronome em relação ao verbo, a ênclise depois, ela é a posição, digamos, oficial do português. Então, como a nossa língua não chama língua brasileira, como a nossa língua chama língua portuguesa, na língua portuguesa de Portugal, é comum que o correto seja a gente colocar a ênclise. Então, por exemplo, marca-se por rituais a vida. Eu julguei o sujeito no final, mas eu posso colocar marca-se por rituais a vida. Esse se está depois do verbo marcar. Isso aqui é a posição chamada de ênclise. E a ênclise aqui está correta
por aquela regra que a gente sabe de cor, mas que muitas vezes não pratica, porque não se inicia oração com pronome oblíquo. Então, se eu tivesse optado por reescrever a frase começando com marca-se, ele não poderia colocar se marca, né? Encontrem-se comigo no shopping. É assim. Não é se encontrem comigo no shopping. Espero-te lá fora. Não é te espero lá fora. Mas com certeza, a gente fala te espero lá fora. Então, uma coisa é a linguagem oral, uma coisa é a linguagem coloquial. Você não pode sair corrigindo as pessoas, porque a gente pratica a linguagem com certos desvios que já estão oficializados. Aí não é quem não é estudado ou quem não tem nível cultural, não, é todo mundo. Você não pode dizer que esteja errado uma coisa que todo mundo faz do mesmo jeito. Errado seria um cara andando na rua assim, ó, porque o certo é o cara andar para frente. Quando eu tenho uma coisa que todo mundo faz igual, ainda que seja um desvio, é isso que se chama linguagem coloquial. Ok? Então vai lá na tela. Aí, até está em ênclise, ó, sempre marca-se. Mas o problema é aquela regra específica que eu falei do advérbio. Então, olha só, a próclise é a posição comum no Brasil. Então, se nós brasileiros predominantemente usamos próclise, é por isso que para nós a próclise soa bem. E ao soar bem, a gente tem a tendência de julgar como correto. E eu já te falei, você não pode julgar que uma coisa está certa porque soa bem, ou que uma coisa está errada porque soa mal. Não. Então, quando eu digo assim, a vida se marca por rituais. O que aconteceu? Eu agora tenho aqui o se, que está colocado antes do verbo marcar, ok? Então, se ele está colocado antes, isso aqui se chama próclise. Acho até que soa bem. É melhor do que falar a vida marca-se por rituais. E essa próclise, ela vai ser correta sempre que o pronome não iniciar oração. Então, isso, gente, que eu acabei de escrever aqui, vale para você na hora de você fazer uma redação. Então, na hora de você fazer uma redação, você não vai perguntar, eu vou usar uma próclise, isso aqui é uma ênclise. Você faz mecanicamente. Então, como eu disse a vocês que o gosto brasileiro está em colocar o pronome antes, na maioria das vezes que você escrever uma frase, você vai colocar o pronome oblíquo antes. O único cuidado que você tem que ter é para você não começar uma frase com pronome oblíquo. Porque na questão de julgar certo ou errado, ou na questão de múltipla escolha, o que é problema é que você tem que saber se a posição A pode virar a posição B. E aí tem coisas que você vai ter que lidar com regras. Mas para escrever, você pode colocar uma regra única. Vamos usar sempre a próclise, desde que não seja o primeiro termo o pronome. Você não vai saber, não, mas aqui é próclise, mas poderia ser ênclise. Não, mas se poderia ser uma coisa e poderia ser a outra, então vamos considerar a outra. Aqui eu poderia colocar que a vida marca-se. Então, a posição original está normalmente correta. Então, vai lá na tela. Se eu tivesse dito aí, ó, sempre se marca, estaria certo por quê? Porque o pronome não começou o período. Só que aí tem o caso da próclise obrigatória. E um dos casos de próclise obrigatória é quando eu tenho um termo de valor adverbial. Então, quer dizer, quando a gente fala de adjuntos adverbiais, que são aquelas palavras que indicam tempo, modo, lugar, intensidade e por aí vai, os adjuntos adverbiais, eles atraem pronomes obrigando, vou colocar esse verbo aqui entre aspas,
obrigando a próclise. Então, essa questão da palavra que indica tempo, que indica modo, que indica lugar, que indica intensidade, ela faz com que a próclise seja obrigatória. Então, por exemplo, sempre se marca reunião quando não posso ir. Sempre se marca reunião quando não posso ir. Olha só, eu tenho aqui o se antes do verbo marcar, então isso é próclise. A próclise já estaria correta, porque o se não começou o período, então já está correto. Só que isso aqui vai ser uma próclise obrigatória. Então, se uma prova diz a você que o pronome se poderia se colocar após o verbo marcar, sem alteração de sentido, é verdade. Se eu julgar o pronome para depois do verbo, não vai mudar o sentido. Mas se for dito que o pronome se, ao ser colocado após o verbo, mantém o sentido e a correção, não. Porque essa palavra sempre, ela é um adjunto adverbial de tempo. Então, se os adjuntos adverbiais atraem os pronomes obrigando a próclise é obrigatória. Então, por exemplo, ao longo da vida, me ensinaram muito. Então, quando eu falo que ao longo da vida me ensinaram muito, eu tenho aqui um me sendo colocado antes do verbo ensinar. Já está certo. Por que está certo? Porque nós temos aqui o pronome não começando a frase. No entanto, essa próclise é obrigatória. E aí, se a próclise é obrigatória, é porque eu tenho isso aqui, ó, ao longo da vida. Ao longo da vida indica quando me ensinaram. Então, isso aqui também é um adjunto adverbial de tempo. É só para te dizer o seguinte, tem gente que pensa que adjunto adverbial tem que ser assim, ó, uma expressão. E que uma palavra não é um adjunto adverbial. Que uma palavra é um advérbio. Não, senhores. Advérbio, isso é um advérbio, sim. É classe gramatical. Como isso aqui, ó, reunião, é substantivo. Agora, esse substantivo é o sujeito do verbo marcar. E esse advérbio é o adjunto adverbial. Então, advérbio é classe, adjunto adverbial é função sintática. E eu posso ter uma palavra ou eu posso ter uma expressão. Tá bom? Terminamos assim o nosso primeiro bloco. Daqui a pouco, começamos a questão de número 2. Até